Davi só não aceitava que aquela situação se estendesse mais. É verdade. E é bem na hora quando nós decidimos lutar que as feridas e as palavras parecem que elas vêm mais forte. Porque quando o inimigo percebe que você decidiu lutar, quando o inimigo percebe que você tem sobre a tua vida uma unção que vai fazer a diferença, ele faz de tudo para você desacreditar do poder que sobre a tua vida está. Ele faz de tudo para você desacreditar da unção que Deus confiou e da autoridade, porque Deus nos chamou para romper. Aquele ano parecia ser o pior ano. Mas Davi tomou uma decisão. E ele toma aquela decisão, não foi fundamentado em nada, foi o próprio Deus que foi gerando dentro dele. Existem algumas coisas que o próprio Deus vai gerar dentro de nós. E quando você tomar a decisão, não entenda e não espere que as pessoas do lado de fora liberem palavras ao teu coração dizendo: vai, você vai conseguir, você vai vencer. Não. Eles vão dizer: eu conheço a presunção do seu coração, e eu estou vendo que tudo isso é barulho de lata, é só para mostrar que você está fazendo alguma coisa. Mas na verdade, não há intenção nenhuma de mudar, não há intenção nenhuma de tirar a vergonha de Israel, não há intenção nenhuma de ver a prosperidade se efetivar. Eu quero avançar no contexto dessa história, porque Deus me deu algumas revelações, e eu fiz questão, eu sempre falo isso quando eu vou ministrar, quando Deus me dá algumas revelações, eu marco porque elas são muito fortes. Mas Deus está frisando este versículo. Há muita revelação de Deus aqui para a minha vida, para a tua vida, para o ministério. Mas Deus está batendo aqui num toque para Davi chegar para Saul e falar: olha, não desfaleça o teu coração. Ele teve que vencer muitas coisas, porque existem tempos que tudo nos fere. Existem tempos que nós estamos tão, vamos dizer, tão sensíveis, que qualquer palavra, mesmo que não seja direcionada com ordem de nos machucar, nos machuca. E alguém machucado não avança. Soldado ferido não consegue ir muito longe. Então sempre o inimigo vai tentar nos ferir. E as feridas não vêm de longe, elas vêm de perto. Porque feridas de longe você não vê mais, mas quando as feridas vêm de perto, nós nos sentimos impotentes diante de coisas que antes havíamos resolvido mudar. E parece que aquilo se torna um grande obstáculo. Parece que aquilo se torna uma ação contraditória contra as nossas vidas. Eu posso perceber Eliabe, que tinha tudo para vencer o gigante, porque tinha uma estatura muito maior do que Davi. Mas ele não faz nada. E quando Davi decide fazer, porque a unção estava sobre Davi, aquele foi um ano onde a unção marcou a história de Davi. Mas o irmão dele não consegue ver como Deus vê, como Deus observa. É verdade. Porque o Deus que servimos não olha como o homem olha. Se você deixar e pedir opinião em relação a como os homens te veem, talvez você vai se frustrar mais do que você já está frustrado e está tentando vencer essas frustrações de como as pessoas te veem, isso tanto na vida espiritual, ministerial, profissional, familiar, enfim. Deus não olha como o homem olha. Glória a Deus. Davi recebeu a unção lá na casa de Jessé sobre o ministério de Samuel. Porém, a presença da unção se manifestou no tempo certo. Porque nós somos de Deus. E a unção que um dia Deus derramou na sua cabeça vai manifestar dentro de você no tempo certo. Deus de poder. Aleluia. Você pode até ficar frustrado pelo que as pessoas pensam. Você pode até andar de cabeça baixa lá fora. Porque sempre alguém vai achar que você é presunçoso, que você quer se mostrar, que você quer representar uma coisa que você não está vivendo. Mas quando a unção de Deus vem, existe em nós um sentimento de mudança. Existe dentro de nós um sentimento que a história pode ser mudada. Mas quando nós levantamos a nossa cabeça, nós encontramos Eliabe, nós encontramos pessoas que vão olhar para nós dizendo o que você quer fazer, aonde você quer ir, quem você está pensando que você é. Meu Deus.
Em Jesus. Aleluia. Deus tem uma chamada sobre a mim e sobre a tua vida. Não importa o que eles pensam de nós, não importa as palavras que já desceram ao nosso coração, não deixa isso virar machucadura emocional, não deixa isso trazer feridas sobre a tua alma. Sabe por quê? Porque Deus vai te levantar, Deus vai te restaurar, Deus vai usar você, porque o gigante vai cair. Escute isso, esse que parecia ser o pior ano, ainda será o melhor, porque o fim será melhor do que o começo, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Glória a Deus. Todos olharam para Davi, talvez pensaram, ele é desafiador, mas na verdade, não tinha quem acreditasse, até poderia torcer por Davi, mas não estava acreditando muito que o moço que representava muita coisa pudesse vencer um gigante, que só de falar dele, os homens tremiam e temiam. Ao olharmos aqui para esse texto, nós vamos perceber que aquele ano havia sido um ano muito difícil, foi um ano difícil. Foi um ano onde Davi teve que superar muitas coisas, não parece, né? Nós só ouvimos falar que ele era o rei de Israel, que ele era um homem que tinha uma unção segundo o coração de Deus. Mas até homens e mulheres que tenham o coração segundo o coração de Deus, precisam vencer muitas coisas, pelas quais não dá para falar para todos. Precisa se vencer muitas coisas, que é muito mais pelo lado de dentro do que pelo lado de fora. E quando nós olhamos para esta palavra, nós vamos ver que a pressão era grande. Nós vamos ver que a pressão que cercava era grande, porém Davi sabia o que fazer. Davi sabia como fazer. Ele sabia que a vitória estava sobre a vida dele, mas a pressão era grande. Quando nós sabemos como fazer, de que maneira fazer, como chegar e aonde chegar, parece que a pressão se levanta, parece que o cerco aumenta, parece que o inimigo vem nos intimidar. Quando nós sabemos, porque talvez você amanhece um desses dias, ou amanheceu por um desses dias, você disse: eu sei, o caminho é esse, eu tenho que me posicionar dessa forma. Se eu orar, se eu clamar, se eu jejuar, se eu propositar, se eu fizer algo com Deus, eu sei que Deus vai me dar vitória, eu sei que Deus vai mudar a história, eu sei que o quadro vai ser mudado, eu sei que os dias serão novos. Porém, todas as vezes que nós tomamos uma decisão como essa, nós sabemos como fazer, nós temos o conhecimento de como vencer. Deus até nos mostra o caminho, mas parece que nós não temos forças, parece que nós não conseguimos vencer. E Deus já nos deu toda a estratégia necessária, Deus já nos deu todo o conhecimento necessário, nós já sabemos o que fazer para vencer, mas nós não conseguimos entrar dentro daquilo que Deus quer, dentro do mover que Deus espera. Sabe por quê? Porque por mais que Davi sabia que a vitória era certa, você vai olhar dentro de um contexto, alguém que tem, talvez de uma forma escondida no seu coração, uma grande preocupação. Porque muitos, ou vamos dizer quase todos, não estavam acreditando que a história ia ter um fim como eles esperavam que tivesse. Porque Davi não era a estrutura de alguém que poderia, humanamente falando, vencer o gigante. Davi não estava na força do seu braço, mas ele estava na presença do Senhor. E é por isso que Deus nos ajudou aqui nesta noite, para trazer algumas revelações de sua palavra, e para ministrar no nosso coração acerca de algumas coisas que Ele quer tratar conosco nesta noite. Dentre estas, nós olhamos aqui para este texto, e nós olhamos dias como os dias que vivemos. Talvez você está debaixo de uma grande pressão, talvez o inimigo está tentando pressionar, porque sabe que você é um potencial na mão do Senhor, sabe que se você propositar com Deus, e se você entrar dentro de uma aliança firme com o Senhor, você sabe que você pode chegar longe, mas o inimigo também sabe, e por isso ele te pressiona, ele traz peso, ele traz afronta, ele traz medo, ele traz ações que roubam os sentimentos das conquistas, das vitórias e de se estabelecer no Senhor. Aqui, Davi vai orar ao Senhor. Há um momento da história que você vai ver Davi orando ao Senhor,
E quando ele ora ao Senhor, ele está dizendo basicamente: Senhor, me ajuda, Pai, eu preciso vencer esta batalha. Senhor, eu preciso vencer. Porque de alguma forma, quando agora ele se mostra alguém que está disposto a vencer o gigante, os olhares crescem muito mais contra ele. As pessoas estão olhando para ele agora de uma maneira diferente. Será que ele vai conseguir? Será que ele vai se levantar? Será que ele vai prosperar? Será que vai conseguir consolidar a sua vitória? Ou será que ele vai voltar envergonhado? Ou será que tudo vai acabar em nada? É assim que as pessoas nos olham. Há muitas pessoas, há demônios e estruturas contrárias que estão olhando para você dizendo, com o olhar e com as atitudes contrárias: será que ela vai conseguir? Será que ele vai conseguir? Será que eles vão vencer? Porém, quando um servo de Deus ora, quando alguém clama ao Senhor, a vitória é do Senhor. A vitória não é do braço da nossa carne, mas a vitória vem do Senhor. Então, nele você, ao orarmos, Deus glorificará o nome dele na terra. Se clamarmos ao Senhor, ele vai mostrar o poder dele sobre a tua vida. Deus de poder. Mas se nós não orarmos na força do nosso braço, nós podemos até amedrontar o gigante, mostrar que alguém propositado em vencer se levantou, mas na hora de lançar a pedra, nós não vamos ter a força. Sabe por quê? Porque nós começamos bem, mas no meio do caminho nós deixamos que feridas tomassem o nosso coração, nós deixamos que o pensamento das pessoas nos abatessem. Nós muitas vezes não conseguimos crer que somos chamados pelo nome do Senhor. É por isso que Deus está falando que chegou o tempo de você orar. Deus está falando que pelo braço da tua carne você não vai vencer gigante. Mas se você orar, se você jejuar, se você voltar para Deus como Deus quer que você volte, então uma coisa vai ficar clara: ninguém vai zombar de você, Davi. Ninguém vai achar que você é presunçoso, que você quer se mostrar. Eles vão reconhecer como homens e mulheres que foram levantados no sentimento de ver a vitória, no sentimento de ver a restauração, no sentimento de ver os milagres de Deus, no sentimento de mostrar aos povos: eu sei quem comigo está, e se eu me colocar no Senhor, Ele vai me dar vitória. Davi estava dizendo: Senhor, eu preciso dessa vitória. E a oração que Davi faz traz nele algumas condições favoráveis que ninguém sabia. Ei, quando as pessoas olham para Davi, eles zombam de Davi. Quando eles olham para Davi, eles olham para Davi como alguém que não vai vencer naquele tempo. Mas o que estava sobre Davi, dentro de Davi, trouxe à sua alma uma convicção que não se vê pelo lado de fora. Por isso Deus vai liberar sobre a igreja, Deus vai liberar sobre a nossa vida uma convicção tão tamanha, tão poderosa, que somos de Deus, que temos unção de Deus, que as nossas alianças não é da carne, que as nossas alianças não é da alma, mas que nós vamos propositar com Deus, vamos orar ao Senhor, vamos clamar ao Deus de Israel e vamos buscar a presença dele. E se isso acontecer, Deus vai nos dar a vitória e o nome do Senhor será glorificado na terra. Aleluia. Glória a Deus. Escute, aquele ano era um ano de decisões para Davi, e ele tomou uma decisão totalmente contraditória. Quem vai querer brigar com o gigante? É melhor deixar o gigante afrontar. É melhor retroceder do que olhar o gigante cara a cara e falar: ó, eu sou, e estou chamando, e estou acobertado pelo nome do Senhor. Às vezes é melhor deixar o gigante afrontar. Às vezes é melhor deixar o gigante como aquele que está vencendo a batalha. Porém, Deus vai trazer algo tão tremendo. A unção do Espírito vai mover tão tamanha dentro de você, uma força que você não sabe, que você vai olhar para o gigante e vai dizer: até agora você afrontou a minha casa, o meu ministério, a minha família, mas eu agora me levanto no nome do Senhor. Eu estou me levantando, sabe por quê? Porque eu entendi quem me chamou, eu entendi por que Ele chamou, e eu entendi para que Ele me chamou, e isso